O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderou a eleição presidencial em primeiro turno e está muito perto de assumir a presidência do Brasil. Enquanto uma metade do país está esperançosa, a outra está com bastante medo. Mas o que podemos esperar caso Lula seja eleito? A cada 4 anos, 150 milhões de brasileiros decidem o futuro do país. Alguns desses milhões de habitantes gostam de se atentar às propagandas eleitorais. Eles assistem aos debates e alguns até leem os programas de governo para poder conhecer melhor os candidatos e fazer uma boa escolha na hora do voto. Para fazer esse vídeo, eu procurei analisar o que seria um possível mandato do ex-presidente Lula e para saber melhor o que é boato e verdade nas duas narrativas que ouvimos pelo país. Eu queria analisar o programa de governo oficial do Partido dos Trabalhadores, que é exigido de todos os candidatos de acordo com a lei eleitoral. Infelizmente, esse documento não foi entregue nem por Lula, nem por seu partido. O fato de não existir um documento definitivo sobre o projeto do candidato Luiz Inácio Lula da Silva é uma pena. E com isso, quem perde é o eleitor. Afinal, como se orientar e o que esperar de um presidente sem um plano de governo? Mas quem não tem cão, caça com gato. Nós utilizamos os planos e propostas expostos verbalmente pelo próprio candidato durante o período da campanha. Até porque, quando disse que não entregaria um plano, Lula também disse: "Não preciso ficar fazendo promessas porque sou avalista das políticas que vou fazer. Tenho um legado de 8 anos, de muito sucesso neste país para todos os segmentos da sociedade." Ou seja, como ele mesmo é o avalista no que diz, podemos usar suas palavras como âncora de propostas para antecipar o que seria mais um governo do Partido dos Trabalhadores. Enfim, o Brasil consegue crescer, independentemente das inúmeras crises que estão sempre afetando algum país do mundo. E quando eu falo enfim, não pense que eu estou falando das crises que a gente enfrentou nos últimos 10, 15 anos. Eu me refiro às sucessivas crises que o país enfrentou nos últimos 50 anos. Mas mesmo assim, vemos que muitos brasileiros ainda estão endividados, e eles são uma grande preocupação do candidato Lula. Até porque essa dívida bateu agora um recorde de 12 anos, e só não é maior que em 2010, período em que Lula era o presidente. O candidato petista agora constatou que esse endividamento atinge uma maioria de mulheres de menor renda. Ele falou: "Com os efeitos colaterais do colapso econômico de 2020, elas se viram sem saber como pagar as dívidas e ficaram com o nome sujo na praça." Lula também diz que irá solucionar esse problema, promovendo a renegociação das dívidas das famílias e das pequenas e médias empresas por meio dos bancos públicos e incentivo aos bancos privados. O projeto é quase o mesmo que o proposto por Ciro Gomes para tirar as pessoas do SPC. Ele só não diz, como Ciro disse, quem pagaria o valor do débito depois da negociação com os bancos, caso estes aceitem renegociar. Outra parte da proposta de quitar os débitos da população, o Desenrola Brasil, atenderá às dívidas do comércio. Para esses débitos seria criado um fundo garantidor de crédito, que viabilizaria a renegociação dessas pendências. Também não houve detalhes sobre o financiamento desse fundo. Quando se trata da Petrobras, o ex-presidente é enfaticamente contra a política de paridade internacional de preços. Essa política significa que os preços dos combustíveis praticados no Brasil seguem a flutuação do preço internacional do barril de petróleo e da cotação do dólar. Lula já defendeu que essa política de preços seja revista e volte ao modelo que tinha durante os mandatos de Dilma Rousseff, quando o governo é que controlava os preços da gasolina e do diesel. O ex-presidente costuma usar o argumento de que a população ganha em real e gasta em real. Economistas criticam muito essa postura, porque a Petrobras importa o petróleo refinado, que é o petróleo que nós consumimos. Portanto, quando os preços internacionais variam, se essa variação não é passada para o consumidor, a empresa absorve o prejuízo. Num prazo de 2 a 5 anos, teríamos uma Petrobras quebrada, também como aconteceu no governo Dilma. Geralmente, qualquer governo tem algumas alternativas para solucionar a falta de dinheiro que tanto precisa para financiar seus projetos. Entre essas alternativas estão as privatizações. Mas Lula já afirmou repetidas vezes que não pretende promover privatizações, como a da Eletrobras, que recentemente foi desestatizada. De acordo com o petista, estatais como Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e a Petrobras serão fortalecidas. Provavelmente, ele quis dizer mantê-las fortalecidas como estão agora, na gestão do seu opositor. Eu quero aproveitar esse calor democrático dessa sala e dizer ao governo brasileiro e
dizer aos empresários: pare de tentar privatizar as nossas empresas públicas. Quem se meter a comprar a Petrobras vai ter que conversar conosco depois da eleição. Talvez, com o histórico do partido, de aparelhamento e sucção dos lucros de grande parte dessas estatais, o mais provável para fortalecê-las seja mesmo manter a administração como está. Outra proposta do quebra-cabeça que tentamos montar com as declarações do ex-presidente se refere ao teto de gastos, que limita os gastos e investimentos em setores não essenciais do governo, ou seja, não afeta a segurança, saúde nem educação. Mesmo assim, o Partido dos Trabalhadores defende que o teto de gastos seja revogado, para que o país volte a investir em projetos de outras áreas, gastando mais do que consegue arrecadar em impostos. Essa é a escolha do candidato, ainda que as regras que garantem a saúde fiscal do país sejam deixadas de lado e que a gente deixe de atrair investimentos e aumentar o número de empregos por causa disso. Aliás, atrair investimentos não faz parte das preocupações de um novo governo do PT, como muitas vezes já foi exposto. Mesmo que o país esteja em um momento de taxa de desemprego bastante baixa, consequência também dos muitos investimentos que estamos atraindo, como não se via há mais de 7 anos, antes da crise do segundo governo Dilma. A arrecadação estar crescendo também não muda a opinião do candidato do PT de abolir o teto de gastos. Lula acredita que será preciso, além de gastar mais do que o arrecadado, aumentar os impostos. Em uma fala sobre o assunto, o ex-presidente disse que tem que ter alguém com coragem para aumentar impostos. A desvantagem de aumentar impostos é penalizar o cidadão, principalmente o que ganha entre 2 e 15 mil reais. Isso também diminui o crescimento econômico, já que as famílias e as empresas terão menos dinheiro para consumir bens e serviços. Quando Lula tenta solucionar este problema taxando lucros e dividendos e as grandes fortunas, ele desconsidera que os empresários acabam repassando esses impostos para os consumidores. Se não isso, deixam de produzir e saem do país, causando desemprego, assim como aconteceu na Argentina de seu amigo Alberto Fernandes. Mas não é só de projetos econômicos que se faz um governo, ainda mais em um momento em que a sociedade brasileira está dividida em tantos assuntos. A liberdade é essencial para todas as pessoas porque faz parte da condição do indivíduo querer fazer escolhas de forma autônoma, de acordo com a própria vontade. Para Luiz Inácio Lula da Silva, toda a mídia brasileira deve ser regulamentada. No que chama de democratização da mídia, Lula disse mais de uma vez que concluirá o que começou a fazer na primeira vez em que esteve no poder. Um projeto de lei que não permitirá que inverdades e ofensas façam parte da cultura brasileira. A questão é, como? O ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social de Lula, Franklin Martins, autor do projeto que o candidato promete implantar, afirmou em 2010 que a liberdade de imprensa não garante que a imprensa seja boa, apenas livre. Mas o projeto foi engavetado anos depois no governo Dilma, por desagradar o Congresso e sofrer uma intervenção de Eduardo Cunha, ficando então engavetado. Voltando à campanha de 2022, Lula, em entrevista à rádio Lagoa Dourada, disse: é preciso que se tenha uma regulação para separar o joio do trigo, ou seja, não é você tentar evitar que as pessoas sejam verdadeiras, é você tentar evitar fake news, tentar evitar mentiras. Sobre quem irá decidir o que é verdade e o que é mentira, Lula diz que será uma decisão de todo mundo, da sociedade. Sabendo que isso seria impossível, toda a sociedade participar de cada decisão, busquei esta resposta no projeto de Franklin Martins, que diz que setores da sociedade, definidos pelo executivo, farão esse julgamento. Ou seja, vindo ou não de organizações ou comunidades, universidades ou movimentos sociais, serão pessoas que Lula irá escolher de setores que ele definir que regularão o que todo o país poderá dizer e ouvir. Qual a razão de essas pessoas, por ele nomeadas, saberem decidir melhor que um cidadão o que é bom para ele mesmo consumir, também ficou em aberto. Lula também não disse por que a mídia hoje não é democrática, uma vez que atualmente quase tudo pode ser dito nas redes sociais, o que cria um debate aberto com o contraditório, essência do que se espera de uma democracia. Não diz ainda a razão de tamanha insistência nesse tema, já que ele falou sobre isso 9 vezes até setembro desse ano. Até agora, o tema mais recorrente de sua campanha. Em algumas ocasiões, Lula já disse que não queria ter o mesmo destino que o ditador Hugo Chávez teve na Venezuela, quando, segundo Lula, ele foi massacrado pela imprensa dia após dia. Chávez sofreu críticas de seu governo e depois disso censurou toda a imprensa e deixou funcionando apenas a mídia estatal. Mas as ditaduras latino-americanas são um tema delicado porque durante seus 2 mandatos,
o ex-presidente financiou obras bilionárias com o dinheiro dos contribuintes brasileiros nesses lugares. Lula já disse em campanha que continuará financiando essas obras, em detrimento de realizá-las aqui, mesmo que esses países continuem não pagando suas dívidas, como nenhum deles pagou até hoje. Então, na verdade, o que você está fazendo é exportando, além de você receber o seu dinheiro de volta, o mundo inteiro. Como é que você acha como é que você acha que o Brasil se desenvolveu? Você sabe quanto dinheiro os americanos colocaram aqui no começo do século passado? A Inglaterra, o Canadá? Alguns países não pagaram. Não pagaram. Veja, todo mundo paga. Outro tema sensível da campanha petista é a ideologia de gênero. Muito foi feito para o público LGBTQIA+, durante os 2 mandatos do governo Lula e nos anos sequentes, com Dilma Rousseff. O antigo governo do candidato petista realizou conferências nacionais de políticas públicas e direitos humanos LGBT. Em 2004, o governo Lula lançou o programa Brasil Sem Homofobia. No documento, o governo definiu identidade sexual como o sentimento de masculinidade ou feminilidade que acompanha a pessoa ao longo da vida. Nem sempre está de acordo com o sexo biológico ou com a genitália da pessoa, disse Lula. Em discurso em São Bernardo do Campo contra retrocessos promovidos pelos fundamentalistas e conservadores que aprovaram a proibição do debate de gênero e sexualidade nas escolas, Lula defendeu de maneira enfática que o melhor momento em que a gente pode educar as crianças e formar novos cidadãos que evoluam como seres humanos é nas escolas. Em 2008, Lula criou o chamado Processo Transsexualizador no SUS. Se trata da disponibilização de forma pública e gratuita de procedimentos cirúrgicos e hormonais para mudança sexual. Outro tema urgente do Brasil é o combate à criminalidade e à corrupção. O ex-presidente, candidato do PT, já disse que pretende revogar o Estatuto do Desarmamento, que facilitou que todos os brasileiros acima de 25 anos fossem amparados pela lei ao obter uma arma de fogo para posse. Lula é fundamentalmente contrário a isso e costuma dizer que o país precisa de mais livros e menos armas. Entretanto, nunca houve um estudo correlacionando o aumento de armas em circulação com a queda na venda de livros. Os estudos que temos correlacionam a quantidade de armas com os índices de criminalidade. Esses estudos apontam a diminuição de todos esses índices quando a quantidade de armas na posse da sociedade aumenta. O governo atual, inclusive, sustenta que a excepcional queda nos números de homicídio, roubos e violência sexual se deve também à sua política armamentista. Lula também defende a necessidade de reverter o genocídio e a perseguição à juventude negra, com o que ele chama de superencarceramento. A política pública petista, que visa diminuir o número de pessoas presas, passa pela descriminalização do que o candidato da esquerda considera pequenos furtos, como o roubo de aparelhos de telefone celular. E tem uma juventude enorme que, por falta de perspectiva, às vezes são presas roubando celular nesse país. Lula também quer modernizar instituições e carreiras e adotar mecanismos de fiscalização e supervisão da atividade policial. Ele acredita ser mais importante usar a verba pública de segurança monitorando os policiais do que os jovens que furtam. Quanto às Forças Armadas, afirma que elas atuarão na defesa do território, cumprindo estritamente o que está definido pela Constituição. Não mais haveria atuação do Exército Brasileiro em forças nacionais, forças-tarefas, medidas extremas de segurança e no combate urgente ao avanço do crime, nem sequer na aceleração de obras de infraestrutura inacabadas. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, não será coadjuvante em um eventual novo governo petista. Se a gente voltar a governar esse país, não pense que vai ter moleza não. Nós vamos nos encontrar muitas vezes para discutir a qualidade da casa, como gerenciar essas casas, e vocês irão assumir responsabilidades, disse Lula. Nós vamos voltar e vamos mudar este país e vocês não serão apenas coadjuvantes, serão sujeitos da história, porque vão ter que ajudar a construir programa, ajudar a conquistar e a governar, ressaltou. O movimento do Sem Terra, MST, também já confirmou sua participação em um eventual governo de Lula. E acho que a vitória do Lula, como se avizinha, ela vai ter como uma consequência natural, psicossocial nas massas, de um reânimo para nós retomarmos as grandes mobilizações de massa. Porque movimento de massa não é só nós fazer passeada. É quando a classe trabalhadora ela recupera a iniciativa na luta de classes, então ela passa a atuar
na defesa dos seus direitos de mil e uma forma, fazendo greves, fazendo ocupações de terra, ocupação de terreno, né, mobilizações. Mas o tema mais sensível e controverso na campanha do petista se refere à descriminalização da interrupção da gravidez em qualquer estágio da gestação. Hoje, de acordo com a lei, esse procedimento é permitido para situações extremamente atípicas, quando a grávida está em risco de vida, quando a mulher foi vítima de violência sexual, o bebê tem má formação cerebral, chamada de anencefalia. O posicionamento de uma possível nova gestão Lula deve seguir o que ele mesmo se comprometeu a fazer em 2005, no segundo relatório brasileiro sobre o Tratado de Direitos Civis e Políticos, enviado pelo primeiro governo Lula ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Um dos trechos do documento dizia que o governo assumiu o compromisso de rever a legislação repressiva da interrupção de gravidez para que o princípio da livre escolha no exercício da sexualidade possa ser plenamente respeitado. Voltando a 2022, no último mês de abril, Lula criticou a legislação atual e alegou que as mulheres mais pobres morrem ao tentar o procedimento clandestinamente, enquanto as mais ricas podem interromper a gravidez em Paris em uma boa clínica. O candidato considera que a interrupção de gravidez deveria ser tratada como saúde pública e ser um direito de todos. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas tentando fazer porque é proibido, é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Contudo, depois da reação de uma parte da sociedade, o PT está evitando temas como esse para não perder eleitorado. E a gente passou a comer picanha, eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha, sabe aquela parte com aquela gordurazinha passada na farinha, a gente mastigar aquilo, tomar uma cervejinha gelada? É tudo que o povo quer, Ratinho. As promessas são muitas, que vão desde as coisas mais simples às grandes mudanças que transformarão o Brasil por um longo tempo. Enquanto deseja a volta desse suposto luxo da classe média, a picanha, o ex-presidente tem o hábito de criticar essa mesma classe por, segundo ele, ostentar um padrão de vida acima do necessário. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já tá boa. Eu quero um computador. Eu quero um celular. Quem determina o que é necessário para você? As pessoas devem ser livres para gastar o dinheiro que recebem em troca do seu trabalho com o que quiserem? São perguntas bem simples, mas importantes de se fazer antes da votação. Planos de governo extraoficiais, promessas importantes e algumas contradições aqui e acolá. Esses são os compromissos assumidos pelo petista com a candidatura mais polêmica que esse país já viu. Até para o Brasil, onde tudo é normal. Se você quiser um vídeo como esse sobre um possível novo governo Bolsonaro, deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você está preocupado com o resultado do segundo turno das eleições, eu tenho uma salvação para você. A melhor saída é focar naquilo que nós temos total controle. Por isso, eu liberei uma aula gratuita ensinando como qualquer um consegue criar um negócio na internet de forma rápida, segura, extremamente rentável e inabalável a qualquer crise, podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo e receber em dólar. Basta clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. E aproveita também para seguir a gente no Instagram. Eu tô começando um conteúdo diferenciado por lá. E se eu fosse você, não perderia tempo em ver. @maestria nos negócios. Agora me diz, você acredita nas pesquisas eleitorais? Com esse tanto de erros que elas cometeram, provavelmente não. E nesse vídeo aparecendo agora na sua tela, eu vou te contar o que está por trás dos erros das pesquisas eleitorais. Clique e confira. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!